Emanuele talvez vai ser derrubada. Aí você volta para cá, ele deu um aviso aqui. Olha, presta atenção. Então, quer dizer, na última aula a gente já tinha visto esse teorema aqui. Teorema, se duas funções são contínuas no ponto A, com f de A menor que g de A, então a f de x vai ser menor que a g de x em todo um intervalo, tá certo? Beleza, e a demonstração não vou passar aqui de novo, porque a gente já viu na última aula, já gravamos lá no vídeo e mandamos para vocês no YouTube. Agora vamos dar uma olhada nesses dois corolários aqui, ó. Se você tem uma função f de x em r contínua no ponto A pertencente a x, e f de A é diferente de zero, então quer dizer, existe um delta maior que zero, que vai produzir esse intervalo aqui, existe um intervalo, no qual a f de x tem o mesmo sinal de f de A. Claro, porque aqui ele não falou maior que zero ou menor que zero. Ele falou, que nem ele tinha dito aqui no teorema, né? No teorema, ele colocou f de A menor que g de A. Então, é como se ele estivesse trocando g de A por zero. Tá? Então, se você trocar, por isso que é um corolário. Se você chegar naquele teorema e trocar o g de A por zero, aí vai ficar f de A menor que zero. Isso vai significar que tem um intervalo onde a f de x, um intervalo em torno do Azinho, onde a f de x vai ser menor que zero também, tem o mesmo sinal que f de A. Se aqui for menor que zero, a f de x vai ser menor que zero. Mas se a f de A for maior que zero, aí o que acontece? Aí a mesma coisa, vai ter um intervalo onde a f de x vai ser maior que zero também. Tá? No fundo, ele está dizendo isso aqui nesse corolário. Quer ver? Deixa eu abaixar aqui a luz. Aqui é só a definição de continuidade que a gente tinha discutido, né? Então, baixando aqui um pouco a lousa, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, para funções contínuas, corolário 1, né? Que no caso ele está discutindo o corolário 1. Então, quer dizer, se eu tiver uma função contínua, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte. Se eu tiver a função contínua e ela tiver num ponto A, num ponto Azinho aqui, ó, Azinho. Imagina que aqui é o ponto A. Se ela tiver menor que zero num ponto A, imagina que esse aqui seja o f de A. Imagina que esse aqui é o f de A. E o gráfico da função está aqui assim, ó. Imagina, ela é uma função contínua. Se ela passou aqui, ó, vocês estão vendo? Não adianta. Se ela veio até aqui, peraí. Vou fazer um gráfico aqui em, sei lá, em vermelho. Se ela veio para cá, se ela tinha aqui um gráfico para que passou aqui nesse ponto, ela não vai estar menor que zero apenas nesse ponto aqui, f de A. F de A aqui no caso é menor do que zero. Mas você já vê imediatamente que tem todo um intervalo. Então você pode pegar aqui, ó, esse intervalinho aqui, ó. A menos delta, A mais delta. Nesse intervalo aqui, ela está toda menor do que zero. Tá certo? Mesma coisa aconteceria se ela por acaso tivesse maior do que zero. Se ela estivesse passando aqui. Imagina que ela está aqui assim, ó. Ela vai estar toda maior que zero? Não obrigatoriamente. Ela pode ser negativa? Pode. Mas como ela é contínua, não adianta. Ela vai ter que, para chegar aqui, ela vai ter que formar um intervalo aqui. Todo esse intervalo aqui, ela ficou maior que zero. Tá? Então, funções contínuas, esse aqui é um desenho que tenta ilustrar a ideia que está por trás disso aqui, ó, desse corolário 1. Se uma função é contínua num ponto A, se ela for diferente de zero, pouco importa se é maior que zero, que é esse caso aqui. Nesse caso, é que eu sou ruim de fazer desenho, viu? E ainda por cima, nesse negócio aqui, cara, olha só, nunca consigo acertar. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o f de A ficou maior que zero. Porque lá ele falou diferente, né? Então, se f de A for menor que zero, vai ter todo um intervalo onde a função é menor que zero, se ela for contínua. Se f de A é maior que zero, vai ter todo um intervalo onde a função é maior que zero também, se ela for contínua. Aí, se a função não for contínua, aí o corolário não vale, né? Porque uma função que não é contínua, você pode fazer assim, ó.
Vamos supor, esse primeiro caso aqui que eu fiz, né, da função ter um ponto onde ela é menor que zero. Você pode ter uma função que vem vindo aqui, ó, aí você faz aqui bola aberta, aí aqui ela vale, por exemplo, aqui ela vale 1, aqui ela vale menos 1. Depois ela volta aqui, ó. Então, aqui no caso, o f de... Imagina que aqui é o azinho, né? Então, aqui no caso, se o f de azinho for menor que zero, porém não existe um intervalo onde ela é menor que zero. Foi só num ponto que ela foi menor que zero, certo? Então, isso aqui, o corolário 1 aqui não valeu. Corolário 1 aqui não valeu. Por quê? Porque a função não é contínua. Ok? Ok. Bom, beleza. Corolário 2 agora. Vamos dar uma discutida no corolário 2. Corolário 2. O que ele diz o corolário 2? Vamos ver aqui. Ó. Ele, aqui parece ser um pouquinho mais complexo, mas nós vamos. Esse aqui eu não vou ficar discutindo a demonstração com vocês, tá? Eu vou deixar vocês lerem, porque esse aqui vai ficar muito chato se a gente for passar isso aqui. Vocês dão uma estudada por vocês mesmos, depois a gente pode discutir a parte, fora da aula. Aqui na aula, eu vou só discutir o que é mais importante para a gente aqui no momento, até porque a gente vai usar isso aqui num teorema mais adiante, né? Nós vamos usar aqui ainda na aula de hoje, que eu pretendo passar aqui o teorema do valor intermediário. E aqui no teorema do valor intermediário, aqui ó, pelo corolário 2 do teorema 1. Tá aqui, ó. Então não é bom a gente, não vamos perder tempo agora aqui no momento com a demonstração dele. Vamos lembrar daquela fotografia lá que teve um menino lá que compartilhou, né? Vamos deixar um pouco a demonstração e vamos descobrir aqui o que está significando esse corolário. Ele diz o seguinte, ó, se eu tenho duas funções contínuas, então imagina que você tem duas funções contínuas. Tanto a f quanto a g são de x em r. Tá lá, contínuas. Contínuas. E aí, o que mais? Você tem dois conjuntos, y e z. E olha bem, é fácil de entender esses conjuntos. O conjunto y são os pontos do domínio, das duas, que é o mesmo domínio para as duas funções, é o x. O conjunto y são os pontos do domínio que faz uma função ser estritamente menor do que a outra. Então vamos escrever aqui. Você tem um conjunto y, que são os x'inhos pertencentes a x, tal que a f de x fica estritamente menor e g de x. Fechou. Tá? E ele também define esse conjunto z. O conjunto z são os pontinhos do domínio, x pertencente a x, tal que a f de x é menor ou igual que g de x. Tá aqui. Ok? Aí ele diz o seguinte, como elas são, vai ser consequência do fato de elas serem contínuas, delas serem contínuas, isso que ele vai falar agora. Existe um conjunto aberto A e existe um conjunto fechado F, tais que o Y é X interseção A e o Z é X interseção F. Só que veja bem, vamos analisar o que ele quer dizer. Essa interseção aqui, olha só, presta atenção. Tanto que ele diz depois, em particular, se X é aberto, se esse domínio for aberto, então o Y é aberto. Se X é fechado, então Z é fechado, né? Porque veja bem, o A contido em R é aberto, ok? O F contido em R é fechado. Só que o Y, ele já eles são os pontinhos do domínio. Quer dizer, quando ele escreveu assim, Y, x'inho pertencente a x, tal que f de x menor g de x, já está claro que o Y está contido em x. Vamos deixar isso bem claro aqui. Ó. Note que o Y está contido em x, ele é um subconjunto de x. Porque todos os elementinhos de Y, x'inhos, eles pertencem ao x. Então, Y está contido em x. Da mesma forma, o Z também está contido em x. Então, veja, se o y está contido em x e o z está contido em x, o que acontece? Mas o a não necessariamente está contido em x. O a não necessariamente está contido em x, o f não necessariamente também.
tá? Mas o y está contido em x. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, existe um aberto nos reais, ignorando o x, ignora o x, existe um aberto lá contido em R, tal que na hora que eu faço a interseção do aberto com x, com o domínio, dá exatamente o conjunto y. Existe um fechado em R, ignorando o x, tal que a hora que eu faço a interseção desse fechado com x, dá o z. Quer dizer, existe sempre um aberto que, em interseção com domínio, dá o conjunto dos pontos onde f é estritamente menor que g. E existe sempre um fechado que, a hora que eu faço interseção com o domínio, dá exatamente o conjunto aonde f é menor ou igual que g. Note que não é a primeira vez que aparece, para quem estuda matemática, uma relação do menor igual com um fechado e do estritamente menor com um aberto. Afinal de contas, um intervalo fechado, AB, pode ser descrito como Azinho menor ou igual que X menor ou igual que B. E um intervalo aberto, AB, pode ser descrito como Azinho menor que X menor que B. Então, essa relação aqui, no fundo, não é nova para a gente. A gente sabe que menor, estritamente menor, está ligado com aberto. E menor ou igual está ligado com fechado. Só que agora ele está expressando isso de um jeito, digamos assim, um pouco mais sofisticado, né? Então, resumindo, tenho duas funções contínuas, vai ter sempre um aberto que, interseção com o domínio delas, dá o conjunto dos pontos onde uma é menor que a outra. E existe sempre um fechado que, interseção com o domínio delas, dá o conjunto dos pontos onde uma é menor ou igual que a outra. Agora, esse em particular aqui é muito importante, porque ele sintetiza bem as ideias, né? Ele diz assim, ó, se por acaso o domínio for aberto, por exemplo, tem função que é de R em R, R é aberto, né? Os reais. Se x for aberto, então com certeza esse conjunto y aqui, dos pontos onde uma função é menor que a outra, vai ser um conjunto aberto. E se x for fechado, e note que R é fechado também. Lembra que a gente viu que R é um exemplo de um conjunto que é aberto e fechado. Então, o conjunto dos pontos Z, que é os pontos onde F é menor ou igual que G, também vai ser fechado. Então, esse em particular simplifica muito para o caso onde você sabe quem é o X. Por exemplo, se X for R, você já sabe que Y é aberto e Z é fechado. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui no GeoGebra para vocês verem, né? Nem precisava abrir o GeoGebra, mas só para ele ficar já aberto aqui, se a gente precisar desenhar outra coisa, né? Já vou até clicar nele aqui. Deixa ele abrir aqui, ó. Que eu queria fazer um desenho aqui para vocês para ilustrar essa ideia aqui desse teorema. Aí não vou discutir a demonstração aqui, eu prefiro só discutir o significado do enunciado. Você entendendo bem o enunciado, eu acredito que flui muito melhor aqui a demonstração para vocês. Você pode estudar ela sozinho. O que eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, para ilustrar esse corolário aí, vamos colocar, por exemplo, uma função f de x igual a x ao quadrado. Olha lá, f de x igual a x ao quadrado. E vamos pegar uma g de x, deixa eu dar uma ampliadinha aqui, calma aí. Vamos pegar aqui uma g de x que seja simplesmente g de x igual a x. Olha só que interessante. G de x igual a x. Olha lá, ficou uma reta e uma parábola. Evidente, você tem aqui os pontos de interseção, né, dessa parábola com essa reta aqui. Olha lá, já marcou os dois pontos, correto? Aqui, esse ponto A aqui e esse ponto B aqui. Ótimo. Então, se pergunte aí o seguinte, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Quem são os conjuntos Y e Z nesse caso aqui? Quem são os conjuntos Y e Z? Vamos ver se o pessoal consegue destrinchar aí, enquanto eu dou uma aumentada aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Não deu muito certo, não. Porque faltou isso aqui, ó. Assim. Outra coisa, deixa eu colocar preto aqui. E aqui também. Preto. Aqui para baixo. Volta aqui. Copia, para não ter que digitar de novo. Coloca aqui. Olha só. Depois dá para a gente dar uma engrossadinha aqui, né? 7, 8. Isso.
Só para o aluno ver melhor aí em casa. Bom, então tá lá. Então, evidentemente, você percebe aqui o seguinte, ó, no caso desse exemplo, vamos fazer aqui na lousa. Deixa eu só terminar de escrever aqui, né? Então, o corolário diz o seguinte, se eu tenho duas funções contínuas, eu defino esse conjunto Y, defino o conjunto Z, qual é a conclusão que eu chego? Existem A contido em R. Só para fechar aqui, né? Existem. Eu tinha esquecido de terminar de escrever aqui. Existem A contido em R, aberto, e F contido em R, fechado, tais que o Y é igual a X interseção A, e o Z é igual a X interseção F. Tá? Só para fechar o corolário. Aí a gente pode ilustrar com um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, esse que eu acabei de fazer no GeoGebra. Exemplo, imagina que você tem uma f de x igual a x ao quadrado e uma g de x igual a x. Quem que seria o conjunto y aqui no caso? Bom, o y são os x'inhos pertencentes a x, tal que a f de x é menor do que a g de x. Tá? Então, quem vai dar esse conjunto aqui? Vamos ver se alguém fala aí para mim. Olha bem o desenho aqui. A f é essa aqui. A F é essa aqui. Será que dá para aumentar esse nome dela aqui? Deixa eu ver. Ah, deu aqui, ó. Olha bem quem é a F. É essa verde aqui. Essa aqui é a G. Aqui o Gzinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou aumentar também essa G aqui, ó, para o pessoal ver quem que é. Olha lá. F e G. Quem é o conjunto, turma? Onde a F é menor do que a G. Quem vai falar para mim? Será que alguém está prestando atenção nessa aula? Não dá nem para saber. Aqui está normal, 2.C. Pessoal, tem alguém aí? Tem alguém assistindo? Será que caiu a live? Ixi, vou olhar aqui, tem um monte de WhatsApp para mim. Todo intervalo AB. Sim, mas é intervalo, olha lá. O Felipe Gonçalves da Silva, intervalo AB, aberto ou fechado? Felipe Gonçalves da Silva, 0 menor que x menor que 1. Ah, quer dizer, ele colocou um intervalo aberto, 0, 1. Ele está certo. Ele está certo. O y é o intervalo aberto 0, 1. É exatamente isso. Olha lá, aberto. O que ele tinha dito no corolário? Em particular. Note que eu estou pegando elas como f de r em r. É só uma coisa que eu precisava escrever aqui. Aqui no meu exemplo, eu estou considerando f, g, dois pontos, de r em r. Depois você faz alterações aqui para ver, para estudar melhor essa questão aqui da interseção. Tá? Aí eu vou deixar para vocês explorarem e depois eu pergunto na prova. Tá? Essa questão da interseção aqui. Eu estou pegando o caso, digamos assim, mais simples, de R em R. Então, aí vai entrar esse em particular aqui, ó. Em particular, se X é aberto, é o caso dos reais, o Y vai ser aberto. O que você acabou de ver? O Y deu um intervalo aberto, que é um conjunto aberto. Vamos ver se o Z vai dar fechado. Quem que é o Z? O Z seriam os pontos X pertencente a X, no caso, X é R, né? No caso, X é R. Os pontos x pertencentes a x, onde f de x é menor ou igual que a g de x. Quem que vai dar esse intervalo aqui? Aqui você percebe agora que é quem? Acho que ninguém está nem muito interessado em falar. Aqui vai dar um intervalo fechado, 0, 1. Tá certo? Onde a f é menor ou igual que a g. Intervalo fechado, 0, 1. Então, bateu certinho ali com o corolário 2 que a gente está vendo. Professor, se você invertesse F com G, se você invertesse, você fizesse agora aqui, ó, vamos botar em vermelho, para chamar a atenção. Você fizesse agora o seguinte, a minha F de X agora é X. E a minha G de X agora é X ao quadrado. O que ia acontecer com o Y e o que ia acontecer com o Z? Então, vamos inverter aqui, ó. Imagina que agora eu chego aqui e coloco, não, essa aqui vai ser a minha, essa que é F, originalmente, ela vai passar a ser a minha G. Olha lá, a F virou G. E a G vai virar F. Olha lá. E agora?
Qual que é o conjunto Y onde a F é menor do que a G? Quem vai falar para mim? Não sei se eu estou conseguindo entusiasmar esses alunos hoje. Acho definitivamente não. Os alunos estão putos. A Lara tinha vindo aqui, foi embora, desistiu. Ah, não, tá aqui ainda. Neial voltou. Thaís Alves chegou aí. Que legal essa turma aqui hoje. Que legal essa turma aqui hoje. Mas ninguém responde nada para mim, turma. Cadê? Ó? Ixi, o pessoal tá ignorando total hoje aqui. Turma, dá uma olhada ali, ó. F menor que G. O Y, turma, seria menos infinito até zero, união 1 até infinito. Ah, esse conjunto é aberto? Claro, ele é complementar de um fechado. Né? Isso aqui é a mesma coisa que R menos 0,1. Então ele é complementar de conjunto fechado, logo ele é aberto. Lembra daquele C e somente C que a gente tinha demonstrado no CAP 5? Isso, Felipe! Isso, Everton! Parabéns, os dois estão prestando atenção aqui. Parabéns para vocês dois. Menos infinito até zero. Não, mas aí você errou também um pouco, né, Felipe? Porque não é menor ou igual aí no caso. É aberto. Agora o Everton acertou. E um aberto até mais infinito, né? Agora, o Z, quem vai ser o conjunto Z? O conjunto Z vai ser do menor igual. Onde que F é menor igual que G? Aí vai ser fechado. Fechado no 0 e no 1. Menos infinito até 0, fechado. União 1 até mais infinito. Certo? Aqui é o menor igual. Vamos ver a figura ali, ó. F menor ou igual que a G. Então, menos infinito até 0, fechado. 1 fechado até infinito. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Isso é a mesma coisa que R menos aberto, 0,1. Olha que interessante. Então, esse aqui é um fechado, porque é complementar de um aberto. Olha que interessante. Então, bateu de novo o teorema, o corolário 2. Fechou. Tá? Bom, espero que essa discussão tenha servido para ilustrar para vocês o que está havendo aqui nesse corolário, tá certo? Deixa a demonstração para vocês verem, é demais para mim aqui ficar discutindo isso agora. Vamos tocar para frente aqui, ó. Teorema 2. A fim de que a função f de x em R seja contínua no ponto A, então voltando ao conceito de continuidade, que a gente já viu aqui, eu já recuperei para vocês lá no começo da aula. Conceito de continuidade aqui, voltando, que pode ser expresso dessa forma, continua num ponto A, contínua no ponto A também, se for ponto de acumulação, pode ser expresso como limite da f de x para x tendendo a f de A, ele vai voltar aqui nesse conceito de continuidade e vai dizer o seguinte agora. Teorema 2. Né? Teorema 2. Ele diz aqui o seguinte. A fim de que a função f de x em R seja contínua no ponto A, é necessário e suficiente que, quer dizer, C e somente C, toda sequência de pontos xn em x com limite de xn tendendo para A, você tem a limite da f de xn igual a f de A. Então, vamos escrever isso aqui também. F contínua, quer dizer, ele escreveu f de x em R, né? Vamos escrever também. F dois pontos de x em R contínua no ponto A, significa que aí vão ao azul de novo. Quer dizer, vai entrar no mesmo nível daqueles dois azuis que eu tinha colocado lá em cima. Significa que significa não, aqui eu até vou riscar esse significa aqui, vou dizer, como ele colocou aqui, necessário e suficiente. C e somente C. C e somente C. Dois pontos. Toda sequência de pontos xn, para toda xn pertencente a x com limite de xn igual a limite da xn
sequência agora, limite de sequência, CAP3, igual a Azinho, se tenha limite da f de xn igual a f de a. Se somente se isso aqui implica, vou colocar implica para facilitar, que o limite da f de xn é igual a f de a. Você vai falar, professor, mas isso aí como é que eu vou pegar todas? Então vou botar uma observação aqui. Como é que eu vou pegar todas as sequências e testar para saber que é contínua? Não, eu acho que a grande utilidade disso aqui é a contrapositiva. Né? Contrapositiva. Por isso que eu já escrevi com implicação. Contrapositiva. O que seria a contrapositiva disso? Se você achar uma sequência, se existe xn pertencente a x, certo? Tal que o limite da f de xn. Não é contra. Peraí, eu falei bobagem aqui, não é contrapositiva, né? Contrapositiva aqui não. Não acho que não é a palavra ideal aqui. Deixa eu pensar um outro jeito de expressar isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Você teria que negar. O interessante disso aqui é a negação. Como ele está afirmando que para você ser contínua, é C e somente C para todo xn pertencente a x, limite de xn é igual a A. Tá? Então, deixa eu falar a frase aqui desde o começo. Como ele está dizendo que para a função ser contínua no ponto A, isso é C e somente C, para todo xn pertencente a x, com o limite da xn sendo A, o limite da f de xn é f de A. Se você achar se existe, apenas uma, xn pertencente a x, e aí sim fica fácil de fazer, porque basta achar uma sequência. Se existe uma xn pertencente a x, com limite da xn igual a Azinho, e, quer dizer, aqui ficou verdadeiro, e aqui ficou falso, não é contrapositiva, seria, digamos assim, seria você quebrar essa implicação aqui. Porque como ela é um C e somente C com contínua, se você quebrou ela, quebrou a continuidade também. O C e somente C. Então, limite de xn igual a A. Se existe uma sequência xn pertencente a x, limite de xn é igual a A, e o limite da f de xn é diferente de f de A, deixa eu destacar esse diferente aqui. Ó. Então, você quebrou essa implicação, porque ficou verdadeiro aqui. Quer dizer, verdadeiro, você achou uma sequência xn, que o limite dela é A, e o f de xn é diferente de f de A. Certo? Então, o que acontece? Não vai ser para todas que você vai ter o limite da f de xn igual a f de A. Isso aqui como um todo. Essa aqui ficou verdadeira, né? É o limite xnCA. Mas você quebrou o para todo. Né? Isso aqui, para todo xn pertencente a x, limite de xn igual a A, vai implicar que o limite da f de xn é igual a f de A. Achei uma sequência xn, que o limite da xn é igual a A. Mas, né, porém, o limite da f de xn é diferente de f de A. Então, você já não tem mais essa implicação aqui. Então, você também já não tem que a função é contínua. Observação, se isso aqui acontecer, se existe uma xn, blá, 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 então, f de x em R, que é aquela lá do começo, não é contínua. Tá? Eu acho que, ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção para os alunos é o seguinte: a utilidade maior desse teorema 2 é para ajudar você a mostrar que uma função não é contínua. Ele é interessante você ver, uma função vai ser contínua, C e somente C, para toda sequência que converge para o ponto A, vai ser contínua no ponto A, se para toda sequência que converge para o ponto A, que o limite dela é A, eu tiver o limite da f de xn igual a f de A. Beleza, isso é o enunciado, vamos colocar assim, oficial do Teorema 2. Mas na prática, eu creio que qual seria a utilidade maior dele? Bom, se é para todo, qual a negação de um para todo?
É um existe. Então, se eu mostrar que existe um xn em x, tal que o limite da xn continua sendo A, mas, porém, o limite da f de xn é diferente de f de A, então eu já não tenho mais o para todo, então eu já não tenho mais a continuidade da f no ponto A. Mas bastou uma sequência, né? Basta uma xn tendendo para A com f de xn não tendendo para f de A, para f não ser contínua, basta uma. Para f não ser contínua em Azinho. Tá certo? Bom, beleza. Essa aqui é uma pequena discussão sobre o Teorema 2, tá aqui. Inclusive, ele fala aqui a questão da demonstração, né? A demonstração segue exatamente as mesmas linhas do Teorema 3 do capítulo 6, por isso é omitido. Aí, eu não me lembro mais como que eu discuti com vocês a demonstração do Teorema 3 do capítulo 6. Nem me lembro mais. Aí depois vocês chequem lá no vídeo, se eu pulei ou fiz mal feito, depois eu recupero aquela demonstração para a gente entender a demonstração desse aqui. Mas, enfim, deixa vocês checarem lá. A demonstração segue exatamente as mesmas linhas do Teorema 3 do capítulo 6. Tá? Relacionando conceito de continuidade num ponto com limite de sequência. Bom, vamos ver, tem um corolário e um exemplo aqui antes de chegar no teorema do valor intermediário. Né? Então vamos discutir esse corolário aqui, o exemplo, o que mais que tem aqui? Ah, não, tem um outro teorema também. Ah, tem o teorema da composta de contínua. Esse aqui é interessante, esse aqui vamos discutir a demonstração. Mas antes, deixa eu ver esse corolário aqui. Se f e g são funções contínuas no ponto A, então são contínuas nesse mesmo ponto as funções... Ah, sim. Porque aí cai tudo na questão de sequência. Por que é corolário? Porque ele já tem os resultados que diz que, por exemplo, soma de duas sequências, limite da soma é a soma dos limites para a sequência. Está lá no capítulo 3, né? Deixa eu até passar para vocês a página aqui, que é onde ele está se baseando para isso aí, para falar isso, quer ver? Aqui, operações com limites. Está na página 28, né? Teorema 8, da página 28. Por isso que ele coloca como um corolário, porque esse teorema aqui em cima, ele relacionou continuidade com limite de sequência. E eu já tenho as operações com limites de sequência na página 28, teorema 8. Então, o que acontece? Já segue imediatamente que, como o limite da soma é soma dos limites, a soma de funções contínuas num ponto A vai ser também uma função contínua, porque se a função é contínua no ponto A, significa que toda sequência tendendo para A, o limite da sequência, da f da sequência, vai tender para f de A. Aí você vai lá no teorema 8, da página 28, capítulo 3, diz que soma, e aqui ele está supondo que tanto a f quanto a g são contínuas em A. Então, isso que eu acabei de falar para f, vale também para gzinho, aqui no lugar de f. Limite da g de xn vai ser igual a g de A, porque g também está contínua no ponto A. Então, se eu somar as duas funções contínuas, o que eu posso falar sobre o limite das sequências? Né? Será que para xn tendendo a f de A, o limite de f mais g de xn vai ser f mais g de A? Ah, mas f mais g de xn é f de xn mais g de xn. Aí você tem o limite da soma de duas sequências. Só que lá na página 28, o teorema 8, diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então vai dar f de A mais g de A. Tá certo? E, portanto, vai ser contínua também a soma, tá certo? Bom, mesma coisa para o produto, porque tem aqui a parte 2 do teorema 8, que diz que o limite do produto é produto dos limites. E mesma coisa para o quociente, porque tem a parte 3 do teorema 8, que diz que o limite da xn dividido por yn é A sobre B se B for diferente de zero. É só você fazer a ressalva que g de A é diferente de zero. Tá? Bom, normal. Tá? Isso aí vocês têm capacidade de sobra. Então tá aqui. O domínio da função f dividido por g, bem entendido,
né, para que fique bem claro, é o subconjunto de x, né, quem que é o domínio de f dividido por g? É o subconjunto de x formado pelos pontos onde a g de x é diferente de zero. Tá? Existe delta maior que zero, tal que esse intervalo está contido nesse domínio. Ele está querendo dizer o seguinte, você vai... Como que você vai ver se a função f dividido por g é contínua no ponto A? Então, o que ele está querendo? Primeira coisa, g de A é diferente de zero. Então, ela está, em primeiro lugar, definida no ponto A. Porque você só pode ver se uma função é contínua num ponto onde ela esteja definida. Então, ela está definida, a f sobre g está definida em A, porque ele acabou de dizer aqui que g de A é diferente de zero. Tá? Mas mais ainda do que isso, como a g é contínua, existe um delta, aqui existe delta maior que zero, tal que x interseção... não, aqui não tem nada a ver com a g. Essa última frase aqui é apenas para dizer que existe delta maior que zero, tal que a menos delta, a mais delta, está contido nesse domínio. Está contido nesse domínio, um intervalo. Não, tem a ver com a G sim, tem a ver com a G sim, tem a ver com a G sim essa última frase. Aqui é o seguinte, é aquele corolário 2 que a gente viu antes, que eu até fiz o desenho aqui, ó. A referência dele é isso aqui, ó. É isso aqui. Como a G de A, ela está diferente de zero, aqui no caso ele colocou diferente de zero. Ou ela está para cima ou ela está para baixo. Então vai ter um intervalo todo onde ela está diferente de zero. É isso que ele está dizendo. É só uma referência a esse outro corolário que a gente viu. Mas ela é importante por quê? Porque garante que não só o ponto Azinho está no domínio da f dividido por g, mas todo um intervalo em torno do Azinho vai estar no domínio da f dividido por g. Porque vai ter todo um intervalo onde ela vai ser diferente de zero, por causa daquele outro corolário que a gente viu antes. Tá? Se só o A tivesse no domínio, o A seria um ponto isolado. E aí você poderia dizer que ela é sempre contínua, né? Porque em ponto isolado as funções são sempre contínuas. Mas ele está dizendo que não vai ser isolado. Ele está certo. Como a função g é contínua, vai ter todo um intervalo onde ela é diferente de zero. Um intervalo em torno do A. Se ela for diferente de zero no A, como está escrito aqui, g de A diferente de zero, por causa daquele outro corolário, vai ter todo um intervalo em torno do A, onde ela vai ser diferente de zero também. E aí você vai ter que analisar se ela é ou não contínua naquele ponto. Mas não vai ter problema nenhum, porque pelo teorema, aí volta lá no capítulo 3, teorema 8 do capítulo 3, a gente sabe que se essa é contínua, não é corolário lá daquele teorema só, é corolário desse aqui, porque esse aqui amarrou a continuidade com sequência, e aquele lá tem as operações com sequência. No fundo, isso aqui é um raciocínio conjunto do teorema 8 do capítulo 3 com esse teorema 2 aqui, esse corolário. Ele é resultado do teorema 8 cap 3, mais teorema 2 aqui do próprio cap 7. Tá? Bom, beleza. Lá está determinado que a divisão de sequências, né, o limite da razão de duas sequências vai ser a razão dos limites, contanto que o limite do denominador seja diferente de zero. Aquilo lá aplicado a isso aqui resulta nesse corolário 2. Tá? Tudo bem. Deixa eu ver aqui se alguém me mandou uma mensagem de... Não. Ninguém me mandou. Beleza. Então, olha só. Opa, peraí. Então, olha só. Esse exemplo aqui, vamos dar uma olhada nesse exemplo, antes de ir para o teoreminha que eu queria discutir aqui com vocês. Esse exemplo diz o seguinte, todo polinômio é uma função contínua. Ótimo. Ótimo. Né? Todo polinômio é uma função contínua. Polinômio vai ser o quê? Você tem... o polinômio você começa com um p de x igual a x, né? E que é contínua, obviamente. E você tem... por exemplo, x ao quadrado seria x vezes x, que é contínuo. Né? X ao cubo seria x ao quadrado vezes x, que aqui, por causa dessa multiplicação, vai ser contínua também. E o que é, por exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado, que é um polinômio também? Seria x ao cubo, que é contínua por causa disso aqui, mais x ao quadrado, que é contínua. Então, quer dizer, usando esse corolário 1, você tira que todo polinômio é uma função contínua. Toda função racional
toda função racional quociente de dois polinômios, ó, polinômio é contínuo, polinômio é contínuo. Divisão de contínuos. Vai ser contínua também no seu domínio. Claro, tem que tirar os pontos onde Q é zero, né? O qual é o conjunto dos pontos x tais que Q de x é diferente de zero. A função f de R em R definida por seno de 1 sobre x, já discutimos sobre essa função, lembra dela? Se x diferente de zero e f de zero, se x for, e ela é definida por f de x igual seno de 1 sobre x para x diferente de zero, e zero se x for igual a zero. Ela é descontínua porque não tem o limite, né? A gente, acho que foi, não, foi no capítulo anterior, deixa eu abrir aqui rapidinho. No capítulo anterior, a gente viu que não existe o limite dessa função. Agora eu voltei com tudo com meus PDFs aqui, vocês estão percebendo? Tive uma treta lá na Adobe, mas resolvi. Acho que eu contei para vocês da treta, né? Então, olha só. Aqui, deixa eu voltar ali no gráfico da função. Aqui no CAP 6 tem uma hora que a gente discute essas funções. Olha aí, ó. Aqui, ó. Essa aqui é seno de 1 sobre x que ele está falando. E a gente tinha visto, ó, não possui limite quando x tende a zero. Se ela não possui limite quando x tende a zero, como que eu vou achar aqui um valor para ela que faz ela ser contínua? Esse valor que eu colocaria aqui para ela teria que ser o limite para ela tendendo a zero, que daí ela ficaria contínua. Só que eu percebo que, como ele disse aqui, não existe esse limite. Ó. Não existe limite da f. Se a f de x for seno de 1 sobre x, ela não possui limite quando x tende a zero. Então, como é que ele está usando isso aqui agora? Aqui no capítulo 7. Ele está usando para te dizer o seguinte, ó, a função definida por f de x igual a seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e f de zero igual a zero, mas se ele tivesse colocado qualquer coisa aqui no lugar da f de zero, se ele tivesse colocado f de zero igual a 1, f de zero igual a 2, tanto faz. É descontínua no ponto zero. E é contínua nos demais pontos. Sim, nos demais pontos você vai ignorar isso aqui e vai olhar só para essa expressão. Né? Aliás, seria o teorema 3 aqui, para os demais pontos. Né? Composta, seno composta de 1 sobre x. 1 sobre x é contínua para todo ponto diferente de zero, seno é contínua para todo ponto diferente de zero. Então, composta de contínua vai ser contínua, é o teorema 3 aqui, depois a gente vai ver. Aqui, ó. A composta de duas funções, olha para o parênteses aqui, ó. A composta de duas funções contínuas é contínua. Essa aqui é a ideia aqui. Tá? Bom, mas e aí, e se colocar o zero também? Bom, você vai definir ela como zero no zero, não vai dar certo. Você vai definir ela como 1, como menos 1, não tem o limite para ela tendendo a zero. Qualquer valor que você colocar aqui, ela vai continuar descontínua. Em zero, né? Nos outros pontos ela é contínua. A função g, dada por x vezes seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero. Agora ele está olhando para essa aqui, ó. X dividido por seno, x vezes seno de 1 sobre x. Não é exatamente igual a essa. Tem essa oscilação frenética aqui, mas agora está sendo esmagado para o zero. Agora você sabe o limite para ela tendendo a zero. Olha lá, quando a função é x vezes seno de 1 sobre x, tem-se limite para x tendendo a zero da g de x, g de x é x vezes seno de 1 sobre x. Limite para x tendendo a zero da g é zero. Então, agora o que acontece? Olha só o que ele vai dizer aqui. Se você pondo, né? Pondo, ele não usou a palavra pondo aqui, mas pondo g de zero igual a zero, fazendo-se g de zero igual a zero, tomando-se g de zero igual a zero, aí você fez o valor, o g de azinho, ser igual ao limite para x tendendo a azinho de g. Então ela ficou contínua. E como ela é contínua também no x diferente de zero, porque é produto de duas funções contínuas, corolário diz que é produto, também é contínuo. Como ela é contínua para todo x diferente de zero, então ela é contínua em toda a reta. Tá? Essa x vezes seno de 1 sobre x. Aí eu vou provocar vocês. Vocês estão acompanhando? Não sei se tem alguém acompanhando aqui. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Olha lá, 30 bonequinhos aqui. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Olha lá, sim, Everton. Everton, herói. José Augusto Guevara Delgado. Provocação, Luiz Angelina Prigol Young. Neyal, Jonatas. Thaís Alves. Então, olha só. Turma, uma provocação. Essa aqui não tem jeito. Em zero. É descontínuo em zero. Quer dizer,
ela não está definida em zero, e não importa como você vai definir ela em zero. Se você forçar a definição, ela continua descontínua. Essa aqui, a princípio, não está definida em zero, por causa que tem um x denominador. X vezes seno de 1 sobre x. Mas se você pondo, forçando g de 0 a 0, ela fica contínua, com o x multiplicando aqui fora. Pergunta, e derivável? A provocação. Aí é cap 8. Cap 6, cap 7, cap 8. Porque daí o cara vai ver o seguinte, bom, essa aqui, como nunca vai ser contínua, ela certamente não é derivável em zero. Certo? Não tem jeito. Essa aqui, dá para você definir ela no zero, que é fazendo g de 0 igual a zero, de tal forma que ela fica contínua. Mas será que ela é derivável? Aí você teria que calcular aqui a derivada. Talvez usar uma regra do produto junto com a regra da cadeia, para ver o que acontece. Ou usar a própria definição, né? Ou usar a própria definição de derivada. G de x mais h menos g de x dividido por h, limite para h tendendo a zero. Mas não vou fazer essa conta agora. Estou só, digamos assim, chamando atenção para o cap 8. Né? Bom, a função φ de R em R, definida por φ de x igual a zero para x racional, e φ de x igual a 1 para x irracional, é uma função totalmente descontínua, né? Porque ela vale zero em x racional e vale 1 para x irracional. A gente viu no cap 2 que tem números racionais tão próximos quanto eu queira de qualquer número irracional. E vice-versa. Existem números irracionais tão próximos quanto você queira de qualquer número racional. Então ela vai ser descontínua em todos os pontos da reta. Porém, é claro, se você restringir ela, se você, em vez de fazer φ de R em R, você fizer φ de Q em R, aí ela fica valendo zero o tempo todo. Né? Olha só que interessante. E aí ela passa a ser contínua. E se você restringir ela a R menos Q, quer dizer, aí em vez de restringir ela aos racionais, você restringiu ela aos irracionais. R menos Q são os irracionais, justamente. Ela também vai ficar constante, só que em vez de ser constante igual a zero, vai ficar constante igual a 1, porque ela é 1 para x irracional. Então aí elas passam a ser contínuas porque são constantes. Toda função constante vai ser contínua? Vai. Lembra daquele módulo de f de x menos f de a que tem que ser menor que epsilon? Como é tudo constante, vai ficar módulo de zero. F de x menos f de a. Vai dar módulo de zero que é menor que epsilon. Se definirmos psi... Olha isso aqui, olha essa última frase. Se definirmos uma função psi de R em R, pondo psi de x é igual x vezes a φ, x vezes a função característica dos irracionais. Veremos que psi é contínua em zero e apenas em zero. Esse é um resultado chocante. Esse é um resultado chocante. Quer dizer, a função característica realmente não é contínua. Né? Se vale zero nos racionais e 1 nos irracionais, não é contínua. Mas se você multiplica por x, é interessante que no zero vai valer zero. Né? Bom, no zero já valia zero, porque zero é racional. E vai continuar valendo zero multiplicando por x. Só que, claro, você já viu o que vai acontecer, né? Para valores tendendo a zero, a verdade é a seguinte, o limite dessa função aqui vai ser igual a zero. Limite para x tendendo a zero. Porque x vai diminuir também. Né? Então, como psi de zero é zero. Porque vai ficar zero vezes zero. E limite está tendendo a zero, então ela ficou contínua no zero. Né? Interessante isso aqui. Bom, teorema 3, que eu queria discutir com vocês aqui. Os exemplos foi só para dar uma instigada no pensamento de vocês, tá? Mas esse aqui é bem interessante, o mais interessante de todos. É esse aqui. Bom, olha só. Teorema 3, vamos passar aqui para a lousa, senão vocês vão ficar muito putos comigo. Tem que escrever na lousa. O professor tem que escrever na lousa, senão não vai.
Senão não é professor. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha aqui. Pá. Pá. Opa. Opa. Teorema 3. Teorema 3. Ele diz o seguinte, olha só. Sejam f de x em R contínua no ponto A e g de y em R contínua num ponto B, que por acaso é f de A. Tá? Então vamos colocar isso aqui. Você tem uma f de x em R. E você tem uma g de y em R. A f é contínua em A pertencente a x. Contínua em Azinho pertencente a x. E a g, ela é contínua em um Bzinho pertencente a y. Só que ele deixa bem claro que o Bzinho é f de A. Bzinho igual a f de A. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Aí ele vai dizer o seguinte. F de x contido em y. Ah, tem essa terceira. Deixa eu escrever aqui. F de x está contido. Isso quer dizer, a imagem de toda. O que é f de x? F de x é a imagem de f. O contradomínio dela é os reais. Mas quem que é a imagem? A imagem é a fão de x. Né? Ou pode até ser igual a R, ou pode ser menor que R, mas vamos considerar que essa imagem da F está contida no domínio da G. Né? No fundo, aqui vou escrever com as minhas próprias palavras aqui. O que ele está dizendo aqui, eu vou botar entre colchetes aqui, são as minhas próprias palavras. A imagem da F contida no domínio da G. Toda vez que os caras fazem isso aqui, o que ele já está imaginando aqui? Fazer uma função composta, né? Porque para eu fazer G composta de F, a imagem da F tem que estar dentro do domínio da G. Né? Olha lá, G bola F. De modo que a composta G bola F está bem definida. Né? Então, vírgula, G bola F, que é uma função que obviamente vai do domínio da F até o contradomínio da G, está bem definida. Ótimo, estou entendendo tudo até agora. Bom, o que vai acontecer aqui? Ele vai dizer o seguinte, G bola F é contínua no ponto A. Ou seja, a composta de duas funções contínuas num certo ponto é contínua naquele certo ponto. Tá? Então, voltando aqui para a caneta preta. Goff é contínua em A. Fechou. Essa é a ideia desse teorema 3. Vamos para a demonstração. Vamos discutir a demonstração desse teorema aqui. Demonstração aqui é a seguinte, olha. Bom, eu já tenho por hipótese que a F é contínua em A. E já tenho por hipótese também que a G é contínua em B, que é F de A, o B. Então, posso usar essas coisas a meu favor. Então, dado epsilon maior que zero, dado epsilon maior que zero, existe, por causa da continuidade de G no ponto B, que a gente pode, daquela definição que a gente reviu aqui no começo da aula, só que aí que tá, ele em vez de usar, como ele vai ter que usar delta depois, ele pegou essa outra letra eta, que é o nome dessa letra aqui. Então, pela continuidade de G no ponto B, existe eta maior que zero, tá o quê, né? Existe eta maior que zero, tá o quê? Olha lá, o domínio da G é y, então módulo de yzinho menos b, e ela é contínua em b, y menos b menor que eta, implica que o módulo
da G de Y fica menor, módulo da G de Y menos G de B fica menor do que epsilon. Tá lá. Isso aqui é definição de continuidade. Eu acho que é exatamente o que ele escreveu aqui, ó. GY menos GB menor que epsilon. Aqui. Por sua vez, você também tem aqui na hipótese a continuidade da F. Então, aí ele vai usar a letra delta. Tá? A F é contínua em A. Então, só que ele foi manhoso. Como esse eta, ele já tem dois números maiores que zero aqui, tem epsilon e tem eta. Ele pode usar qualquer um dos dois para fazer o papel aqui do menor do segundo módulo. Ele vai colocar o eta. Tem uma certa malandragem aqui, que ele não colocou epsilon. Ou será que é erro de digitação? Vamos ver. Eu acho que é de caso pensado. Olha só. Por sua vez, a continuidade de f no ponto A assegura que existe delta maior que zero, tal que se, olha lá, xzinho pertence a xzão. Eu esqueci de escrever o yzinho pertence a yzão, mas fica subentendido aqui, né? Yzinho pertence a yzão e vírgula, isso aqui. Aqui, xzinho pertencente a xzão. Xzinho pertencente a xzão, vírgula, módulo de xzinho, menos azinho. No caso, a f é contínua em A. Menor que delta implica módulo da f de x menos b implica que módulo, porque, veja bem, ela é contínua em A, né? Então seria x menos A módulo de f de x menos f de A. Esse seria o certo. Só que o módulo de... Só que a f de A ela é igual a B. Então ele troca aqui por B, que é igual a módulo de f de x menos b fica menor que um epsilon, ou que um eta, que já está configurado esse eta aqui da primeira linha que ele escreveu. E é maior que zero, que nem o epsilon. Então eu posso deixar aqui menor que eta. Certo? Bom, beleza. Consequentemente, vamos ver aqui, ó. Se x estiver dentro esse negócio que ele escreveu equivale a esse negócio aqui de cima, né? O que é x pertence a x, vírgula, módulo de x menos a menor que delta? É a mesma coisa que dizer que x pertence a xão, interseção a menos delta mais delta. Então, isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, implica que g de f de x menos g de b, aí aqui no caso ele... trocou o y por f de x, né? Que a composta vai ser menor do que epsilon, tá certo? Aí aqui, o que prova o teorema? Aí aqui seria bom a gente destrinchar um pouco isso aqui, né? G de f de x menos g de b. Que é igual gof de x menos gof de a. G de f de a. Y, peraí. Módulo de f de x menos b, né? Sim. É aqui, né? Porque ficou menor que... não, então tá aqui, ó. O que ele fez aqui, deixa eu escrever. Não, já entendi. Ele fez o seguinte, ó. Esse negócio aqui implica que isso aqui acontece. Mas isso aqui pode ser considerado no lugar disso que vai implicar nisso. Tá certo? Só que ele escreveu de maneira muito sintética aqui. Vamos tentar... Então, eu vou escrever assim, ó. Portanto, deixa eu... digamos assim, destrinchar um pouco aqui com as minhas palavras, né? Portanto, se eu tiver isso aqui acontecendo, 2 pontos. X pertence a xão, vírgula, módulo de x menos a menor que delta, é equivalente a isso que ele escreveu aqui. Só para deixar clara essa anotação. Xzinho pertence a xão,
interseção A menos delta, A mais delta. Então, quer dizer, o que acontecer por causa disso aqui, vai acontecer por causa disso aqui também, porque são equivalentes os dois. Tá? Por causa disso aqui, a gente viu na linha de cima aqui, que isso aqui acontece. Então, por causa disso aqui, isso aqui também acontece. Eu vou tirar essa palavra portanto daqui. Deixa eu só melhorar essa palavra aqui. Eu vou trocar isso aqui por note que, né? Note que, aí depois eu uso a palavra portanto. Note que x pertencente a x é equivalente a isso. Portanto, como isso aqui implica nisso, isso aqui também vai implicar. X pertencente a x interseção A menos delta, vírgula, A mais delta, A menos delta, vírgula, A mais delta, implica que o módulo de f de x menos b fica menor que eta. Módulo de f de x menos b fica menor que eta. Ok? Só que olha na linha anterior o que a gente tinha aqui. A gente tinha que se yzinho pertence a yzão. Yzinho pertence a yzão. Vou escrever melhor aqui. A gente tinha o seguinte: se yzinho pertence a yzão e módulo de y menos b é menor que eta, aí eu tenho isso aqui acontecendo. Como é que eu vou amarrar esse aqui com esse? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, ó, aqui em cima. F de x está contido em y. Essa é a primeira coisa. Agora, né, como f de x está contido em yzão, então o esse f de x aqui, então podemos fazer esse yzinho aqui, que tem que pertencer a yzão, ser esse f de x. Porque todo f de x vai estar dentro de yzão. Por causa daquele negócio da hipótese ali que eu acabei de sublinhar para vocês. Aqui, ó. Por causa disso aqui. Isso aqui me permite escrever essa linha aqui, ó. Como f de x está contido em yzão, então podemos fazer yzinho, aquele ali de cima, né? Esse aqui, yzinho igual a f de x, que com certeza pertence a yzão. Daí temos que esse módulo de f de x menos b menor que eta, esse módulo de f de x menos b sem o menor que eta, ele fica igual ao módulo de y menos b. Como esse aqui está menor que eta, esse aqui também ficou menor que eta. E, portanto, vai implicar nisso aqui. Então, aí temos módulo de f de x menos b, módulo de f de x menos b é igual, como você fez f de x igual a y, e você pode fazer por causa dessa hipótese aqui, ele fica igual a módulo de y menos b. Assim, módulo de f de x menos b ser menor do que eta implica que o módulo de y menos b também fica menor do que eta. E o módulo de y menos b menor do que eta vai implicar, como estava escrito ali em cima, cadê? Vai implicar nisso aqui. G de y menos g de b é menor que epsilon. Módulo de g de y menos g de b, substituindo y por f de x, vai ficar g de f de x menos, substituindo b por f de a, substituindo b por f de a,
G de B vai ficar G de F de A, que é igual módulo de G bola F de A menos G bola F de X menos G bola F de A menor do que epsilon, no caso. Menor do que epsilon. Se você juntar primeiro o começo e o fim dessa demonstração, olha o que eu dei uma destrinchada aqui, né? Espero que tenha servido para alguma coisa. Se você juntar aqui, ó, dado o epsilon maior que zero, existiu um delta maior que zero, tal que isso aqui acontecendo, quer dizer, que é isso aqui, mesma coisa, implicou que isso aqui é menor que epsilon. Conclusão. G bola F de X é contínua em Azinho, pertencente a X. Fechou, tá? Tá legal. Esse que eu acabei de discutir com vocês é o teorema. Tá aqui. É o teorema 3 da seção 1 do capítulo 7, né? Porque a seção 2 vai começar agora, tá? Então, o que a gente tira desse teorema 3 de interessante aqui? Olha, se tiver bem definida a composta de duas funções, g bola f, e a f for contínua no ponto A, e a g for contínua no ponto f de A, que é g composta de f, então, porque você vai fazer a g composta de f, então é óbvio que esse f de A tem que estar no domínio da g. Então, e além dele estar no domínio da g, a g está contínua nele. Então, a f é contínua em A e a g é contínua em f de A. Então, g bola f é contínua no ponto A. Tá certo? A composta de duas funções contínuas é contínua. Interessante isso aqui. Agora, eu queria fechar essa aula, e vai dar certinho o que eu tinha planejado antes, justamente com a discussão desse teorema aqui do valor intermediário. Tá? Ele é um teorema, você vai ver, bem fundamental. Ó. Se eu tenho uma função, quer dizer, o resultado que ele expressa é, se eu tenho uma função que é contínua num intervalo fechado, definida no intervalo fechado, e ela é contínua, então se eu pegar qualquer valor que estiver entre f de A e f de B, se eu pegar um Dzinho que está entre o f de A e o f de B, f de A menor que D menor que f de B, então vai existir um C no domínio, tal que f de C é D. Olha só que interessante isso aqui. Claro, aqui a gente poderia criar, sem olhar para a demonstração, só pensando nesse enunciado, que já são 10h59 aqui pelo meu relógio, né? Mas a gente poderia discutir várias questões aqui, por exemplo, f pode ser crescente, aí você vai ter isso aqui. F pode ser decrescente, pode ser que f de B seja menor que f de A, aí é impossível pegar um D, né? Por exemplo, vamos supor que a f de A seja... é o primeiro aqui. Vamos supor que a f de A seja 2 e f de B seja menos 2. Como você vai achar um número que é maior que 2 e menor que menos 2? Não tem jeito, né? Mas aí não existe D, aí tudo bem, isso não derruba o teorema, né? É só se você pegar um D tal que isso aqui aconteça, então vai acontecer isso. Não está dizendo que nada sobre os casos onde não existe esse D aqui. Se existir, né? E claro que o teorema pode ser facilmente adaptável para funções decrescentes, né? Mas enfim, mas ele nem vai entrar nessa consideração aqui na demonstração. Olha só que interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração. Enfim, estou falando um pouco do enunciado para você primeiro sentir um pouco o enunciado antes da gente ver a demonstração, né? No fundo, vamos fazer um desenho para ilustrar isso aqui, para ficar melhor. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui teorema. Esse já é seção 2, né? Já passamos para a seção 2. Capítulo tem 4 sessões, está chegando no fim. Teorema do valor intermediário, teorema 4. Teorema do valor. Não confundir com o teorema do valor médio, que vai vir no CAP 8, hein, turma? Ixi, o pessoal tá mandando várias mensagens aqui que caiu a live. Ah, não.
Sim, 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 sim. E Jim, sim, sim. Hashtag. Bom, vocês estão me acompanhando aí, turma? Vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo firme aí, não? Lara Nicolete Sotoma, sim. José Augusto Guevara. Então, olha só, Lara. Você sabe, Lara, você já estudou isso, que existe, inclusive nós vamos ver, ou nós ou algum outro professor que vai dar essa matéria para vocês, capítulo 8, derivada, teorema do valor médio. Eu posso até, nós ainda não temos aqui a digitalização, mas eu posso até te dizer a página. Aqui, ó. Tá na página, você tem aqui a seção 1, depois seção 2, regras operacionais, capítulo 8, derivada. Derivada e crescimento local. Capítulo 4, funções, seção 4 do capítulo 8. Funções deriváveis no intervalo. Primeiro teorema, Darboux. Segundo teorema, Rolle. Teorema de Darboux, teorema de Rolle, teorema do valor médio de Lagrange. Também conhecido como teorema do valor médio. Seja uma função, mesma coisa. Teorema, ó, começo igualzinho. Teorema do valor médio. Seja f de A em B contínuo. A e B em R contínuo. Só que aí já entra. Se f é derivável no intervalo aberto a B, existe um Czinho pertencente a B, tal que a derivada no ponto C é f de B menos f de A dividido por B menos A. Quer dizer, esse que eu acabei de falar é o teorema do valor médio, que ele envolve a questão de derivada, né, da função ser derivável no intervalo, ou no caso aqui, ser derivável no intervalo aberto a B. Né? O teorema do valor intermediário, não confundir com o teorema do valor médio que eu acabei de falar, ele já não envolve a questão, ele é anterior, ele envolve só a questão da função ser contínua. Então, o teorema do valor intermediário. Se eu tenho uma função que está definida, teorema do valor intermediário. Se eu tenho uma função que é contínua num intervalo fechado, AB. Então, vou colocar aqui, ó. Imagina que aqui é o seu intervalo fechado AB. A até B. E você tem uma função, fazer o gráfico dela em azul aqui, ó. A função, por exemplo, ela vem... Esse aqui seria o f de A. F de A. E digamos que aqui seja o f de B. F de B. F de A. F de B. Eita. Agora eu já facilitei um pouco a vida para mim aqui. Vou fazer primeiro o ponto, depois a curva. E a função está aqui, ó. Pum. Vou até fazer um gráfico um pouco mais. Aqui, ó. Ah, aqui. Contínua. Né? Então aqui eu tenho uma F, deixa eu voltar para a caneta preta. Tenho uma F, dois pontos, definida do intervalo fechado AB em R, e ela é uma função contínua. Contínua. Tá certo? Em todo o intervalo, como está escrito aqui no enunciado do teorema. Seja F dois pontos de AB em R contínua. Então ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Exatamente como eu fiz aqui esse exemplo. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha só. Se eu pegar um número D pertencente a R, né, tal que D esteja maior do que F de A, menor do que F de B. Então, quer dizer, se eu no fundo ele está pegando, se você pegar um D, ele está falando, se você pegar um Dzinho aqui, nesse intervalo, vamos pegar aqui uma cor verde. Aqui, ó. Então, eu vou pegar um Dzinho aqui assim, ó. Pá. Esse aqui é o D. O que ele está afirmando no teorema? Ele está afirmando o seguinte, ó.
Agora eu quero ver eu fazer esse desenho aqui. Calma lá, que eu já vou conseguir. Não, consegui ainda. Vou supor que eu tenha conseguido fazer esse desenho. Ah, porque tá péssimo. Vou fazer um pouco mais aqui. Ah, turma, não vou conseguir nunca. É o melhor que eu consigo, turma, tá? Quer dizer, aqui, ó. Pá! É isso que ele está dizendo no teorema do valor intermediário, olha lá. Esse é o Czinho. Se eu pego um D entre, se eu pego um D entre f de A e f de B, isso implica que existe um Czinho pertencente ao. Para que aqui é menor, né? Aqui é aberto a B. C pertencente ao aberto a B. Digo, quando eu falei aqui é menor, eu quis dizer assim, não é menor ou igual. É f de A menor que D menor que f de B. Então existe um Czinho pertencente ao intervalo aberto a B, tal que f de C dá D. Tal que f de C é igual a D. Outra coisa, eu falei do teorema do valor médio, existe também o teorema do valor intermediário para integrais. Eu não sei se tem nesse livro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Quer ver? Ó, teorema do valor. Não, agora eu não me lembro se é teorema do valor intermediário ou teorema do valor médio para integrais. Agora eu não lembro. Putz, agora também não sei. Peraí. Integrais impróprios. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, que é capaz de eu achar aqui, ó. Quer ver? Cadê o capítulo de integral aqui? Ó? Cálculo com integrais? Não, acho que é antes. Recíproca do teorema, condições de integrabilidade, toda função contínua é integrável, função escada, propriedade da integral, condição imediata. Não, deixa eu olhar no índice aqui, acho que é mais fácil. Deixa eu ver aqui, teorema, PQRST, teorema do valor médio. Aqui não tem, eu acho que talvez não tenha aqui nesse livro, depois eu pego em outro livro. Mas existe também um teorema que agora eu não lembro se é valor médio ou valor intermediário para integrais, tá? Que eu me lembrei dele conforme eu fazia esse gráfico. Mas deixa para lá. Então, turma, olha só. Esse é o teorema do valor intermediário que a gente está vendo. Dado uma função contínua no intervalo fechado, aí o que acontece? Para qualquer valor que eu pegar aqui, dessa forma aqui, valor D maior que f de A, menor que f de B, isso implica que vai existir um C no intervalo aberto a B, tal que f de C igual a D. Olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui. Agora, como que o cara vai demonstrar? O que eu achei mais interessante aqui foi a demonstração. Vamos dar uma olhada na demonstração. Olha só como que ele faz a demonstração disso aqui. Vai usar coisas que a gente já estudou no passado. E coisas interessantes. Ele começa dizendo o seguinte, olha, quer dizer, porque o que é demonstrar esse teorema? É demonstrar que existe um ponto dentro do intervalo. Você tem que demonstrar, ó, se a função for contínua e você pegou um valor maior que f de A, menor que f de B, você tem que mostrar que existe esse ponto C aqui no aberto a B, tal que f de C é igual a D. No fundo, é demonstrar a existência de um ponto, a demonstração desse teorema, que no caso é esse ponto C aqui. Bom, vocês percebem o quão fundamental que é da função ser contínua, né? Para esse teorema. Se a função não for contínua, turma, ó, você tem uma função aqui, ó. Isso é o tipo da coisa que eu discutiria numa prova com vocês. Se você tem uma função que ela está aqui, aí ela dá um salto, vem para cá. Vocês estão percebendo? Está definida no intervalo A até B, definida no intervalo fechado, só que ela é descontínua. Esse aqui é o f de A, esse aqui é o f de B. Aí você percebe que aí eu tenho como pegar aqui um valorzinho D, verde, que não vai ter ninguém aqui, nenhum Czinho aqui, que o f de C vai dar D. Não sei se vocês estão percebendo. Os Fs aqui, ou eles vão dar isso, ou eles vão dar isso aqui. Não vai ter nenhum que vai dar D.
nessa função descontínua. Vocês estão percebendo essa ideia aqui? Isso aqui mostra quanto que o teorema não vale. Tá? Quer dizer, realmente você não pode tirar a hipótese dela ser contínua. Espero que vocês estejam percebendo isso aí. Ixi, a Emanuele saiu fora. Olha só, vocês estão percebendo? Bom, aí não sei. Espero que o pessoal tenha prestado atenção nisso aqui. Vou até apagar, porque depois eu vou perguntar na prova. Começar a pegar pesado com essa turma aí. Ninguém presta atenção em mim, ninguém liga para mim, turma. Olha só, demonstração. Prestem atenção aqui, demonstração. Consideremos esses dois conjuntos aqui. Conjunto A, x pertencente ao domínio. Vamos fechar essa aula, vamos fechar a aula. Fiquei puto. Não, fiquei puto, você percebeu. O Everton, como ele é um dos únicos que está prestando atenção aqui, ele percebeu que eu fiquei puto. Calma, prof. Olha a Renatinha. Ih, Renata, olha só o que aconteceu aqui. Você falou para eu ter calma, abrir uma janela aqui, hein? Abri uma janela aqui. Tô até com medo de fechar esse negócio aqui. Da onde que veio isso? Da onde que veio isso, turma? O que é isso aqui? Vou fechar, vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Não, tá legal. Então tá aqui, ó. Mas estamos aqui, prof. Eliette de Stephanie. Viu só? Não, tô vendo aqui, ó. Prestem atenção para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Demonstração teorema do valor intermediário. Conjunto A, x. Vamos fechar aqui, ó. X pertence a B. X pertence a B. Tal que f de x menor ou igual a D. Ele definiu esse conjunto para demonstrar. Claro que você já começa a ver uma malícia aqui, ó. F de x menor ou igual que D? Como é que pode um negócio desse? O que ele quer dizer com um negócio desse? Se eu tenho que provar que existe um C, para que o cara vem me definindo um negócio desse aqui? Pera, mas você tem que provar que existe um C que é igual a F de D. Se eu definir um conjunto B, que são os x'inhos pertencentes a B, tais que f de x é maior ou igual que D. Ué, se eu pegar a interseção deles, é o que eu quero. Eu quero que tenha um ponto na interseção desses dois conjuntos, porque se um ponto está no A, significa que f de x é menor ou igual. Se um ponto Czinho tiver no Azão, significa que f de Czinho é menor ou igual que D. Se esse mesmo Czinho tiver no Bzão, significa que f de C é maior ou igual que D. Se f de C é menor ou igual que D e é maior ou igual que D também, então f de C é igual a D. Note que f de C é igual a D, C e somente C, o Czinho pertencer à interseção de A com B. Então, no fundo, por que eu escrevi essa frase aqui, que ele nem escreveu ali no livro? Para chamar a sua atenção de que, como eu quero provar que existe esse C, eu quero, no fundo, provar que esse A interseção B não é vazio. Se eu provar que o A interseção B é diferente de vazio, então tem alguém aqui dentro. E esse alguém, o F dele vai ser D. Está provado o teorema. Vocês entenderam essa minha linha de raciocínio? Teorema do valor médio para integrais. Teorema 4, capítulo 11. Aí, a Luísa achou. É teorema do valor médio, não é intermediário. Obrigado, Luísa. A Luísa é fora de série, né? Cadê? Aqui, teorema 4 do capítulo 11. É o teorema do cálculo com integrais. Eu não consegui achar aqui, quer ver? Porque eu uso esse teorema para provar um negócio complicado lá em equações diferenciais. Para provar quanto é uma integral de menos infinito até mais infinito de um delta de Dirac. Um delta de Dirac é uma função que não é uma função, mas é como se fosse uma função que é zero para todos os números, menos no zero. No zero ela vale infinito. Tá? E a gente tem como provar que a integral disso aí é 1. A integral de menos infinito até mais infinito dá 1. E para provar isso, eu uso esse teorema que você acabou de achar aqui, teorema 11. Teorema 4 do capítulo 11. Teorema 4. Teorema 4. Fórmula do valor médio para integrais. É teorema do valor médio para integrais, não é do valor intermediário. Então a gente tem teorema do valor intermediário, teorema do valor médio para derivadas, que é aquele de Lagrange, e teorema do valor médio para integrais, que é esse aqui. Tá certo?
Tá ótimo. Bom, a gente vai estudar isso depois, né? Em análise 2. Vamos voltar aqui para essa análise. 1. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: provar esse teorema é provar que existe o C. Para provar que existe esse C, eu tenho que provar que tem alguém na interseção desses dois conjuntos, ou seja, que a interseção é diferente de vazio. Vou até colocar esse raciocínio aqui. Não, vou colocar melhor ainda. Para provar o teorema, viu? Mas, Luísa, você está prestando atenção nessa demonstração aqui que eu estou fazendo? Luiz Angelina Prigol. Sim, respondeu rápido. Para provar o teorema, obrigado, Luísa. Para provar o teorema, basta provar que a interseção é diferente de vazio. Porque daí significa que tem o Czinho que faz aquilo que você quer. Olha só a ingenuidade, ingenuity, né? A genialidade seria em português. Olha a genialidade do cara para provar isso aqui. Olha a genialidade. Ele chegou aqui e disse o seguinte, ó, pelo corolário... Primeira coisa, aqui ele tem aquela velha mania de falar o que ele deveria ter falado no final primeiro, né? Ele começa pelo fim as demonstrações. Eu começaria dizendo o seguinte, ó, essa última frase dele seria a minha primeira. Suponha que for, eu quero provar que é diferente de vazio. Suponha que fosse vazio. Vai dar pau. Por quê? Porque, bom, por causa disso que ele disse antes. Tá, tudo bem. Tem razão isso aqui que ele falou. Tem razão isso aqui que ele falou. Tá, tudo bem. Então vamos na ordem dele. Mas eu não sei não. Eu começaria dizendo isso aqui, ó. E se fosse vazio? Mas tudo bem, vamos na ordem dele. Definir os dois conjuntos. Pelo corolário 2, teorema 1. Nós discutimos esse aqui hoje. O que é o corolário 2 do teorema 1? A gente discutiu hoje esse corolário. Foi o primeiro que a gente discutiu aqui na aula. Vamos voltar ali para ver o que ele dizia lá. Ele dizia que quando eu tenho funções contínuas e eu coloco uma menor que a outra num conjunto, esse conjunto é aberto, se o domínio for aberto. Tá? E se eu coloco uma menor igual que a outra no conjunto Z, esse conjunto é fechado, se o domínio for fechado. No nosso caso aqui, o domínio é fechado. Cadê a lousa? Olha lá. Ó. O nosso domínio aqui é o intervalo fechado AB, ele é um conjunto fechado. Então, se tem menor igual, e maior igual também, tanto faz. Aqui, ó. Equivale ao Z aqui no corolário 2. Então, significa que o Z é fechado, porque nós estamos trabalhando com um domínio X fechado, que no caso aqui é o intervalo AB. Então, por isso que ele escreveu essa frase aqui, ó. Desse corolário 2 do teorema 1, vamos voltar lá. Do corolário 2, teorema do valor intermediário. Do corolário 2 do teorema 1, os conjuntos são fechados, porque eles têm menor igual, maior igual, e o seu domínio da sua função é fechado. Então, beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é importante escrever. Beleza, vamos na ordem dele aqui. Do corolário 2 do teorema 1, que discutimos hoje mesmo na aula, temos que A é fechado. O que significa dizer que um conjunto fechado? Ele é igual ao seu fecho. Ele é igual ao seu fecho. E B é fechado. O que significa dizer que B é fechado? Ele é igual ao seu fecho. Ponto final. Então, a interseção B, que a gente está querendo provar que é diferente de vazio, como eu falei antes, como A é igual ao fecho de A, B é igual ao fecho de B, você pode trocar aqui, ó, você pode escrever aquilo que ele escreveu. Dessa forma. A interseção B é a mesma coisa que A fecho de A interseção B, porque os dois são iguais. E a interseção B também é igual a interseção fecho de B, porque os dois são iguais. Ah, mas qual que é a vantagem disso?
A vantagem disso é o seguinte, ó. Agora você percebeu que esse A... Olha só, olha que interessante isso aqui. Agora eu vou ir para a última frase dele. Se A interseção B fosse igual a vazio, certo? Então, aliás, tem uma outra coisa aqui que eu queria falar. Ó. Ah, tá, isso aqui é importante também. Ó. Além disso, é claro que o intervalo fechado AB é A união B, né? Essa frase é importante. Aqui, ó. Além disso, vamos colocar aqui. Além disso, aí ele vai chamar o conceito de cisão, mas antes deixa eu falar isso aqui. Além disso, todo domínio da função, que no caso é o intervalo fechado AB, vai ser igual a A união B. Por que, que o AB é A união B? Pelo seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês. O cara pegou todos os pontos do AB, que faz a f de x ser menor ou igual que um valor, jogou em A. Ele pegou todos os pontos de AB, que faz a f de x ser maior ou igual que D, num conjunto B. Ué, então ele pegou todos os pontos de x entre A e B. Porque, veja, se tivesse um ponto do intervalo fechado AB que não estivesse nem em A nem em B, ele seria um ponto muito misterioso, porque ele faria a f de x nem ser menor ou igual, nem ser maior ou igual. Quer dizer, não é menor, não é maior, não é igual. Seria um x muito intrigante, né? Então, evidentemente, não existe um x desse. Então, não existe um x fora do A e do B tomados em conjunto, né? Então, quer dizer, o A união B, ele já tem dentro dele todos os pontos do intervalo AB, porque todas as possibilidades já estão contempladas aqui dentro dos dois. Então, por isso que ele falou sem mais delongas. Ele falou, é claro que o intervalo fechado AB é igual a união B. Tá? Bom, quando você tem dois conjuntos, aí vamos voltar no CAP5, que a Luísa tinha digitalizado para a gente, que eu quero lembrar essa definição para vocês, porque ele vai usar agora, definição de cisão. Lá no capítulo 5, a gente tinha visto isso aqui, ó. Uma cisão de um conjunto, e estamos agora pensando no intervalo fechado AB, ali no nosso caso. Olha lá, estamos pensando aqui no AB, porque o AB que está sendo escrito como uma união aqui. Ó. Uma cisão de um conjunto é uma decomposição, pegar o conjunto e decompor ele como A união B, igual a gente acabou de fazer. Intervalo AB igual a união B. Só que para ser cisão, A interseção B barra tem que ser vazio, A barra interseção B tem que ser vazio. Então, cisão é quando você faz A união B, dando o conjunto, e além disso, o A e B tem essa propriedade aqui. A interseção de um com o fecho de outro é vazio, a interseção do outro com o fecho de um é vazio. Então, olha só que interessante. Se eu colocar, agora vem, por isso que eu vou pular agora para a última frase. Se tivéssemos a união B, a interseção B igual a vazio, que é o contrário do que eu quero, se tivéssemos a interseção B igual a vazio, teríamos. Bom, imagina aqui, ó, a interseção B for vazio. Então, eu posso colocar vazio aqui e posso colocar vazio aqui. Teríamos A barra interseção B igual a A interseção B barra, que é igual a vazio. Certo? Daí, isso aqui seria uma cisão. Daí, AB igual a união B caiu certinho dentro do conceito de cisão. Né? União B seria uma cisão no intervalo fechado AB, de AB. Só que o que a gente tinha visto aqui no próprio capítulo 5? Aqui embaixo, um intervalo da reta, que é justamente o caso do AB, só admite a cisão trivial. O que é cisão trivial? Ele tinha explicado aqui em cima. É quando um dos dois é vazio. É o próprio conjunto união vazio. Então, se você
admitir que a interseção do A e B é vazio, o que vai acontecer aqui? Ó? Você acabou construindo uma cisão do intervalo fechado AB. Ficou intervalo fechado AB igual a A união B, com isso aqui vazio, e com esse aqui vazio também. Então caiu exatamente no conceito aqui, ó, de cisão, de um intervalo. Só que tem um teorema lá no CAP 5 que a gente viu que diz que um intervalo da reta só admite a cisão trivial. Então, isso aqui já implicaria imediatamente que ou o A ou o B é o conjunto vazio. Será que isso aí não é um absurdo? Vamos analisar o que ele fala aqui. Ó. Olha só o que ele fala. Seria cisão trivial. Né? Se fosse igual a vazio. Né? Quer dizer, se fosse igual, ele usou uma frase aqui diferente da minha. Ele falou, seria uma cisão, né? Com certeza é uma cisão, se for igual a vazio. Como eu falei aqui, eu até expliquei passo a passo aqui porque que vai ser a cisão. Só que o que acontece? Eu já me adiantei e disse que o teorema diz que o intervalo só tem cisão trivial, mas essa cisão não seria trivial. Aí é que está o absurdo, a contradição. Por que eu sei que nem o A nem o B são vazios? Resumindo, por que eu sei que nem o A nem o B são vazios? Porque o Azinho pertence a A e o Bzinho pertence a B. Relembrando, o Azão ele é o conjunto dos f de x que são menor ou igual que D. O f de A é menor que o D. Então, o Azinho está no Azão. O Bzão são um conjunto do x tal que f de x é maior ou igual que D. O f de B é maior que D. Então, o Bzinho está no Bzão. Conclusão, nem o A é vazio, nem o B é vazio. Só que se a interseção deles for vazia, você configurou uma cisão do intervalo AB. E no capítulo 5, cisão de intervalo tem que ser cisão trivial. E um dos dois tem que ser vazio. Então, não vou escrever a frase dele, porque a minha vai ficar diferente aqui, mas o raciocínio é o mesmo. Então, do teorema, vou até lembrar aqui, né? Do teorema 5 do CAP 5, do teorema 5 do CAP 5, essa cisão deve ser trivial. Essa cisão tem que ser a trivial. Deve ser, que deve, em português, pode lançar uma certa dúvida. Tem que ser, aí já fica mais, tem que ser a trivial. Ou seja, isto é, A tem que ser igual a vazio ou o B teria que ser igual a vazio. Porém, Azinho pertence a Azão e Bzinho pertence a Bzão. O que nós temos aqui configurado? Um absurdo. Contradição. Então, quer dizer, eu acabei de provar que a interseção B igual vazio levou a uma contradição. Conclusão. Acabou meu espaço aqui. Conclusão. Eu não posso ter a interseção vazio. A interseção B tem que ser diferente de vazio e o teorema está provado. Porque ele sendo diferente de vazio, significa que tem alguém nele. E se tem alguém na interseção, esse alguém é alguém que faz a f de x ser menor ou igual que D e faz a f de x ser maior ou igual que D ao mesmo tempo. Então ele faz esse alguém, vamos chamar esse alguém de C, o f de C tem que ser igual a D. Então existe esse C. O teorema está provado, quer dizer, o que isso aqui significa? Existe C tal que f de C é menor igual e maior igual, então é igual a D. Muito bacana essa demonstração aqui, eu achei. Envolveu esse conceito de cisão. Quer dizer, quando a gente viu aquele conceito, eu vou fechar aqui a gravação, tá? Para já encerrar aqui a aula. Quando a gente